Meus irmãos, que Jesus nos envolva em sua paz. Nós estamos continuando a nossa proposta deste mês de dezembro, que é trazer a história de personagens marcantes e em suas vivências com Jesus. E hoje a gente traz algumas reflexões a respeito de Barrabás e os dois ladrões que foram crucificados com Jesus. Então, a gente está baseando no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo de 1 a 27, e nós pensamos mais ou menos, fazendo uma tradução mais livre do versículo, para fácil compreensão de quem ouve, porque quem lê um texto tem uma compreensão mais aguçada do que quem ouve uma leitura. Então, a gente colocou ao máximo numa linguagem coloquial. Ao amanhecer do dia que Jesus foi preso, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, afinal todo o sinédrio, que representa a instituição de maior poder naquela época de Jesus em Jerusalém. E todas essas autoridades levaram Jesus, eles se reuniram entre eles e resolveram não julgar Jesus, levaram e entregaram Jesus para Pilatos. E era a festa da Páscoa, conforme nós já estamos situando a história, né? E era costume judaico, nesta festa da Páscoa, dar o indulto a um prisioneiro que o povo ou o sinédrio escolhesse. Então, quem eles pedissem seria solto, seria indultado, né, da pena que tinha recebido no julgamento anterior. E entre os presos havia um chamado Barrabás, que com outros amotinadores, ele tinha feito uma revolução para libertar Israel do jugo romano. E durante esse motim, nesse mesmo dia da Páscoa, alguém morreu, ele matou alguém ali na hora da luta. Então chegou o momento de libertar um prisioneiro e Pilatos pergunta ao povo que estava amontoado na praça a quem ele deveria soltar. E Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Porque assim, ironicamente, Jesus estava sendo tratado com a coroa de espinho e como se fosse um rei. Por que Pilatos pergunta assim? Porque Pilatos já sabia da inveja que o sinédrio sentiu por Jesus quando Jesus entra gloriosamente em Jerusalém naquela semana, na quinta-feira, que seria a quinta-feira santa. Então, a multidão incitada pelo sinédrio, porque os sacerdotes do templo de Jerusalém, porque as autoridades infiltraram no meio do povo e incitando o povo a votar em Barrabás em vez de votar em Jesus. Então, a situação foi exatamente o que a história registra, porque eles votaram por soltar Barrabás e crucificar Jesus. E Pilatos estava muito inseguro quanto a esta atitude, porque a própria Bíblia registra que a esposa do Pilatos disse: não mexa com aquele homem, Jesus, ele é um justo, não o julgue tão arbitrariamente. E por isso que o Pilatos lava as mãos e pergunta de novo ao povo: vocês têm certeza que quer que solta Barrabás e fica Jesus? Porque ele queria realmente tirar dele a responsabilidade da resolução. Então, dentro deste evangelho de hoje, nós temos alguns personagens. Caifás, que era o sumo sacerdote, era o principal dos sacerdotes, que nós já conhecemos o papel dele na prisão de Jesus. Temos Pilatos, que era o tetrarca representando o poder romano em Jerusalém, apesar de
e Pilatos estava em Jerusalém, temos Barrabás e os dois ladrões. Então, de Jesus e Caifás, nós já temos lembrado sempre aqui, né? Então, vamos ver o que nós temos sobre Barrabás. Em todas as 4 narrativas dos 4 evangelistas, Barrabás é apresentado como um preso famoso, um preso político, né? Porque ele tinha sido preso durante uma revolução, durante um motim, e assassinaram um homem. E quando Barrabás é escolhido para ser solto, ele sofre daí para frente muitas amarguras, ele fica muito abandonado, e o pessoal que preferia que fosse Jesus o indultado repudia Barrabás. As coisas para ele ficaram extremamente difíceis depois que ele foi escolhido. Então, quem era ele? Ele era um dos líderes da revolução para libertar Israel do jugo dos romanos. Nesse momento, nesse movimento de libertação, Barrabás tinha como objetivo aplainar os caminhos de Jerusalém para Jesus. Então ele era bem intencionado. Ele queria libertar Israel do jugo dos romanos, porque ele queria ver Jesus liderando. Então Barrabás, ele liderava esse grupo de jovens revolucionários, que esse grupo se dirige para Jerusalém, junto com várias caravanas, onde eles, os revoltosos, se aproveitaram para se infiltrar no meio daquele povão que estava indo em romaria para Jerusalém, como sempre acontecia na Páscoa. E, inclusive, nesta viagem, ele ia convidando as pessoas mais fortes, mais jovens, para agregar à revolução. E sim, ali ele conseguiu ajuntar 200 revolucionários. Entre esses jovens que lideravam o movimento revolucionário, estava, além de Barrabás, Dimas, considerado bom ladrão, e Gestas, considerado o mau ladrão. Esses 3 eram a liderança do movimento revolucionário. É muito interessante os meandros da história que a Bíblia não registrou com detalhes. É muito interessante a doutrina espírita ter acesso aos arquivos acásticos do mundo espiritual e também a arqueologia bíblica, que desvendou muitos detalhes que não constavam na Bíblia, né? Então, o Gestas, o mau ladrão, era também um dos líderes daquela revolução. Então, nessa Páscoa, eles resolveram chegar em Jerusalém. E que hora que eles iam agir? Eles ainda estavam assim, sem um plano bem detalhado, né? Só que quando Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém, os esquadrões militares de Pilatos começaram uma carnificina entre qualquer suspeição que houvesse de um movimento revolucionário. Eles correram a cidade, qualquer pessoa que apresentasse a menor aparência de que estava numa revolução, porque eles sabiam que teria uma revolução, e qualquer pessoa eles espancavam, eles mataram, eles feriram, eles prenderam muita gente. E os revoltosos então resolveram: agora é hora de agir. Pilatos, porque o Sinédrio já queria aprisionar Jesus há mais tempo, e Pilatos tinha mandado construir muitas armas, e esse grupo havia conseguido subtrair, roubar uma parte dessas armas, e foram com essa parte das armas que eles então resolveram: agora é hora de agir. E na mente deles, eles estavam agradando a Jesus, e Jesus estava muito satisfeito com a iniciativa
daqueles guerreiros libertadores. Quer dizer, eles não tinham conseguido entender absolutamente nada da mensagem que Jesus havia trazido. Mas a visão equivocada de quem entra numa luta, quantas vezes as massas se aglutinam e entram numa luta que nem sabe o objetivo principal dela, haja vista quando começam a destruir o Mineirão. Por que você está brigando? Não sei. Batendo em quem? Também não sei. Então vira aquele comportamento de massa onde as pessoas nem sabem por que estão lutando, por que estão brigando. E isso que aconteceu na mente deles, achando que Jesus estava achando ótimo aquele movimento libertador. Um seguidor entre eles ainda lembrou: será que Jesus está satisfeito com isso? Porque ele condenou a violência sempre, até a violência para se defender. Jesus condenou quando ele pede Pedro que embainhe a espada, quando Pedro decepa a orelha do soldado que ia aprisionar Jesus. Então, uma pessoa do grupo ainda fala: vocês não perceberam que Jesus condenou sempre a violência e pregou sempre a paz e o amor? Mas as palavras dele não conseguiram amenizar a violência do grupo. E ele ainda falava: olha, Jesus diz que a nossa vitória, a nossa libertação, ele trouxe como uma semente que ele vai plantar em cada coração e vai germinar aos poucos. Mas não foi possível e a violência se instalou. Gesta, a função dele era entrar no templo e ir subtrair mais armas que estavam guardadas no templo de Salomão. E quando eles entram e começam a luta, a guarda romana estava super preparada para se defender e chefiada por Pilatos, eles conseguiram abafar com extrema violência também, abafar aquela movimentação. E o grupo de revolucionários não conseguiu esboçar a menor reação diante, não conseguiram esboçar nenhuma resistência diante do contra-ataque que os soldados romanos fizeram. Foi uma batalha super desigual, super sangrenta. Num determinado momento da luta, Barrabás ia levar um golpe mortal na cabeça. E o Gestas, então, salva Barrabás. E eu acho que é nesse momento aí que alguém é morto ali naquela história. Então, estava assim, fracassada a tentativa de libertar Israel pela violência. Neste motim, nessa luta, nem todos foram mortos, porque Pilatos separou os 3 líderes. Olha que interessante, a gente viu sempre os dois ladrões, e não imaginava isso. Pilatos separa os três líderes porque ele precisava de mostrar a crucificação daqueles líderes. Prendeu os 3, prendeu Barrabás, prendeu Dimas e prendeu Gestas. Então ele precisava de mostrar que todo revolucionário teria uma morte cruel na cruz, porque era assim que se matavam todos os criminosos daquela época. Quando Barrabás foi libertado, então foram 3 cruzes no Calvário, né? Um ladrão à direita, o outro à esquerda. E Barrabás foi escolhido, tristonho, maltrapilho, saiu machucado, com uma ferida na cabeça, não se sabe. Uns historiadores dizem que essa ferida foi na hora do combate, outros dizem que ele foi ferido na prisão. Então, quando ele fita o Cristo crucificado e os líderes amigos dele crucificados, ele começa a refletir, de ver aquela imagem tão forte de Jesus
pendurado na cruz, e ele começa a perguntar a Deus por que motivo o Cristo fora crucificado. Então, Barrabás teve o favor da multidão, obteve o perdão em lugar de Jesus, mas ele ficou arrasado com essa história toda, e enquanto ele estava ali aos pés da cruz, uma gota de suor do corpo de Cristo cai na ferida de Barrabás e cicatriza imediatamente aquela ferida. Isso para Barrabás mexeu muito com a cabeça dele. A gente vai ver daqui a pouquinho qual foi a reação que ele teve quando ele viu a sua ferida curada. Ele sentiu, ele sabia que a cura havia vindo por Jesus, e ele pensava que Deus desprezou Jesus, deixou Jesus morrer na cruz e libertou ele, Barrabás. Então ele pensa, serei eu maior do que Jesus? Ele fica na dúvida, terei eu a missão? Serei eu o Messias, eu que vim para libertar o povo de Israel? Porque Deus abandonou Jesus para ser crucificado e me salvou, e agora me cura a ferida da cabeça. Então, quem vai contar essa história direitinho, quem já contou essa história direitinho, foi a poetisa, a incrível poetisa chamada Maria Dolores, que ditou para Chico Xavier esse poema. Expira por fim o mestre Nazareno, cessara a gritaria. O céu dantes sereno, de improviso apresenta a sombra que o invade. Anuncia-se enorme tempestade. Raros amigos permanecem no monte. Cristo agora está morto. Pendera-se-lhe a fonte, desapregada do lenho. Tudo ali era pó, tristeza e desconforto. Nisso, um homem tristonho e maltrapilho, qual mendigo varando a névoa espessa, abeira-se da cruz. É Barrabás que exibe extensa chaga na cabeça. Sanguinolenta nódoa adquirida na enfermiça prisão que lhe amargara a vida, sem arrimo e sem paz. O pobre delinquente, que tivera o favor da multidão, obtendo perdão em lugar de Jesus, parou ali, fitando longamente o réu crucificado. Por que motivo for o Cristo condenado? Em solilóquio amargo refletia, não era o Cristo o sol do novo dia, o grande prometido anunciado? Enquanto se ralava em pensamento, pequena dor de suor sangrento veio do morto a ele, em movimento subitâneo, talvez trazida pelo vento. Ao lhe pousar no crânio, ó prodígio dos céus, exclamou Barrabás, e levantando a cabeça às mãos inquietas, ajuntou assombrado. Que vejo aqui? Estou recuperado. Este amigo dos pobres galileus terá vindo de Deus? A chaga que eu trazia em sangue e lodo foi curada de todo. E erguendo mais a voz ao céu, marcado a trevas, exaltou-se fremente. Agradeço-te, ó Deus onipotente, a inesperada graça a que me levas. Curaste-me ao suor do teu Messias, a ferida cruel que arrasava os meus dias. Não só isso, porém, ó meu Deus de eterno bem, não quiseste salvar quem falava em teu nome, e fizeste-me novamente ante a comprovação de toda a gente, e fizeste-me livre novamente ante a comprovação de toda a gente. Não há condenação que me busque ou me tome,
Sinto-me agora, ó Deus, em plena luz. Colocaste-me acima de Jesus. Matei, furtei, prejudiquei. No entanto, vejo-me sob a força do teu manto. A ti, grande Jeová, o meu louvor sem fim. Desprezaste a Jesus e libertaste a mim. E tomado de orgulho insensível, de todo o crescente barulho dos trovões e do vento em derredor, com terrível acento, ele bradou ao firmamento: fala, grande Jeová, o que já sei. Abatido Jesus, conforme a lei, livre tal qual me vejo, serei eu o maior? Entretanto, um dos anjos de alto nível, que velava na tarde inesquecível, representando os céus aos pés da cruz, tomou a forma humana e disse: Barrabás, não nos roube a paz, nem blasfemes à frente de Jesus. Toda vida é missão perante Deus, que a lei de Deus pode alterar, reconstruir, mudar ou recompor nos princípios do amor. Mas ouve, meu irmão, entre a tua existência e a senda do Senhor, a diferença é ilimitada aos chamados do Pai. Eis que Jesus se eleva em liberdade plena à vida soberana. Quanto a ti, Barrabás, na estrada humana, continuas cativo às correntes da treva que entreteceste em torno de ti mesmo. Jesus resplandecerá nos cimos do universo. Teu destino, porém, mostra rumo diverso. No indulto que estiveste, ante aplausos, embora, guarda a certeza disto: não merece morrer para ser livre agora. Com o amparo do Cristo, seguirás para a gente, a passo para a frente, a passo tardo, suportarás o fardo dos remorsos que de fel a que te algemas. O Senhor buscará nas alturas supremas os sóis livres do eterno alvorecer, a pátria dos heróis ridente e linda. Quanto a ti, Barrabás, é cedo ainda para buscar o além. O resgate é dever. Segue, querido irmão, à procura da própria redenção. Necessitas da terra. É preciso aprender. Barrabás, assustado, pôs-se em pranto, e vergado de dor, angústia e espanto, viu-se no temporal rude e violento, preso às cadeias do arrependimento. E agora, mais em si, mais solitário, desceu chorando as pedras do Calvário, e espancado a granizo, a pensar e a sofrer, falava a sós consigo, alarmado e abatido: graças te dou, meu Deus, por haver compreendido. Necessito da terra, é preciso aprender. Deu para entender? Eu estou boa para declamar poesia. Foi decorado, decorei tudo. Não li nada, vocês viram, né? Então, Barrabás e os dois ladrões acreditavam no poder da violência e Jesus acreditava no poder da paz. Eles sabiam que o Cristo, eles chamavam o Cristo do sol da vida deles. Só que eles queriam, olha essas características desses dois ladrões. Eles queriam a libertação imediata. Eles queriam a resolução imediata dos sofrimentos que eles tinham, sendo submetidos ao jugo dos romanos. E Jesus, a proposta de Jesus era da mesma libertação, mas por meio de uma semente que ele plantaria e aos poucos iria germinar em cada coração.
nos moldes da paz. Então, eles também, naquele sofrimento que eles enfrentavam com o cativeiro que os romanos lhes proporcionavam, eles esqueciam totalmente que, pairando sobre tudo, havia um poder superior, regendo todos os acontecimentos, com leis sábias, com leis justas. E se aquele povo estava escravizado por um império estrangeiro, porque esta escravidão era uma experiência necessária para o crescimento dos israelitas. Agora vamos trazer para nós essa história. Dos 8 bilhões de seres encarnados no planeta, já chegou a 8, não já? Já, gente? 7 e muitos, né? Mas acho que não contaram comigo, não. Vamos lá. Dos quase 8 bilhões dos seres encarnados no planeta, qual a percentagem dos que agiriam desta forma, querendo resultado imediato, mesmo que seja através de grito, de imposição, de manipulação, de violência física e violência moral? Qual a percentagem da humanidade que, diante dos problemas do sofrimento e da dor, para pensar que estamos todos regidos por leis sábias e justas, divinas e naturais? Qual de nós, no momento do sofrimento, consegue a resignação por saber que Deus está no comando de tudo? Como é que nós estamos hoje? Como está hoje a humanidade? Então, na verdade, nós escolhemos Jesus. É certo que nós escolhemos Jesus, senão não estaríamos aqui. Mas, a maior parte das vezes, agimos como Barrabás. Então, a gente escolhe Jesus, reconhece que Ele é o sol das nossas vidas, reconhece que Ele é modelo e guia da humanidade, mas na hora de agir, estamos com um comportamento ainda muito parecido daqueles que estavam tão distanciados dos ensinamentos do Mestre. Barrabás, Dimas e Gestas, eles estavam totalmente equivocados quanto à mensagem que Jesus havia trazido. Só que tinha só 3 anos que Jesus estava ali com aquela mensagem. E nós estamos há 2000 anos com a mensagem de Jesus e ainda sentimos enormes dificuldades. Então eu deixo a pergunta: a gente escolhe Jesus ou Barrabás? No Calvário haviam 3 cruzes, porque Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 28. Porque ele escreveu assim: no Calvário havia 3 cruzes, porque Jesus foi crucificado entre 2 ladrões para, como queriam os seus inimigos, sua maior humilhação, cumprindo assim a profecia de Isaías. Então, 600 anos antes, já havia uma profecia que o Messias seria crucificado entre 2 malfeitores. Cumpriu-se a profecia. Então, Gestas, no momento da crucificação, ele blasfemava contra Deus e ele injuriava Jesus, que deixou tudo aquilo acontecer, mesmo em face de tanto poder que ele havia demonstrado. E revoltado, Gestas não aceita a própria cruz. E ele terminou muito mal os seus dias, porque ele morre em total situação de revolta. O outro ladrão crucificado foi Dimas. Dimas, ele era um órfão. O pai dele tinha uma boa situação financeira. Quando o pai morre, os amigos tomam do Dimas a empresa, e isso é tão comum até hoje, né? E deixa ele totalmente na amargura. Ele vai morar na rua e se liga aos salteadores, que era um bando de marginais vindo da região de Samaria.
E ele fica ali e eles falam: vem assaltar com a gente, nós precisamos de gente forte como você. O Dimas era alto e tinha uma boa aparência. Então eles levam o Dimas para ser salteadores, ser ladrão, marginais como eles, entrar para a quadrilha deles. Ao primeiro assalto, Dimas assiste à violência dos salteadores e o estupro que eles praticavam nas vítimas. E Dimas não dá conta de continuar naquele grupo, sai e é amparado pelo pai de Barrabás, que era amigo do pai de Dimas. Então, o Barrabás e o Dimas eram realmente muito amigos. Então, Dimas, ele chega na cruz, né? E a gente percebe que ali Dimas repreende o mau ladrão. Dimas fala: nem sequer você teme a Deus? Tu que sofres a mesma pena que nós estamos sofrendo, você não teme a Deus? Para nós, Dimas dizia, é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas esse aqui do meio é que não fez mal a ninguém. Ele defende Jesus, ele acha justo a crucificação. E acrescenta para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, como é que é o resto? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então vejam como esses dois ladrões representam a humanidade que sofre até hoje. Duas cruzes iguais, recebidas de modo totalmente diferente. Um revoltado, o outro conformado, penitente e humilde. Por isso, pela postura do Dimas, ele ganha o perdão de Jesus, ele ganha a promessa de Jesus, que ele não iria para um vale de sombras, que ele iria para um vale de luz, embora não tão salvo, porque ele precisava de consertar as coisas que ele havia feito errado. Depois ele é até canonizado santo. E com certeza ele, com aquela experiência maravilhosa que ele viveu, ele buscou realmente o seu crescimento espiritual, iluminando a própria alma. Então ele recebe esse perdão, e o ladrão que estava morrendo ao lado não viveu com Jesus, não conheceu Jesus, não aceitou Jesus, conheceu Jesus na hora do julgamento. O Dimas ainda via notícias sobre Jesus a ponto de também considerar Jesus o sol da vida deles, mas esse outro não. Esse outro não conheceu nada, não tinha valor religioso, moral nenhum. Ele conheceu Jesus quando ele estava sendo flagelado na mesma prisão que ele estava, né? E proclamado rei ali, com a ironia do Império Romano. Então, o Dimas tem coragem e humildade para reconhecer o valor de Jesus e pedir a misericórdia. E Jesus não negou. Naquele momento, Jesus nos deixa uma grande lição. Não importa qual seja o nosso erro, não importa qual seja o nosso equívoco, não importa qual seja os métodos errados que nós buscamos a nossa vitória para as coisas que são importantes para nós. Se nós suplicarmos com humildade a misericórdia de Deus, porque reconhecemos os nossos erros, a misericórdia de Deus nos alcançará. Então, o perdão de Dimas é essa lição de amor, de misericórdia que Jesus nos oferece ali nos últimos momentos. Na cruz, do outro lado, estava então o mau ladrão. Ele realmente não fez por merecer aquela situação. Ele realmente não fez nada para merecer aquilo, embora, com certeza, também tenha recebido a caridade e a misericórdia e o perdão, de uma forma que demoraria mais a chegar a ele as bênçãos do alto, porque ele estava noutra sintonia. Mas a cruz mais importante
dali, do Monte das Caveiras, ou do Calvário, é a de Jesus. Nela que nós vamos encontrar todas as lições. Jesus mostra ali a alegria do amor, ele mostra a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento humano, ele mostra a força do perdão face a qualquer ofensa e ele mostra a vitória da vida sobre o vazio da morte.